Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versos de 1 a 14. Vamos ler a uma voz? Vamos ler nessa versão, tá? A versão que está projetada, todos. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina, que ficou no serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o mortificou seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou à sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta do rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei na mão, meu servo, para que os restaure da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar antes de purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a eles seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. E então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de um menino, e ele ficou purificado. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos, fala o nosso coração, dá o teu recado para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Já preguei sobre esse texto. Cadê o pastor Marcelo? Pastor Marcelo pregou, não é? Pregou sobre esse texto aqui também. Segundo livro dos Reis, 14, de 1 a 14. Quantas vezes? Aliás, é um texto conhecido, é um texto que a gente domina. O tema dessa noite: decisão.
Fé para decidir. Decisão. Decisão tem a ver com escolha. Decisão tem a ver com opção. Decisão tem a ver com ficar com uma coisa e abrir mão da outra. Mas será que decisão é um privilégio? Será que é um privilégio decidir? As pessoas gostam de decidir. Existem experimentos que mostram que crianças, até crianças pequenas, gostam de decidir. Sentem alegria e sentem prazer nesse privilégio de decidir. Mas nem sempre isso é a melhor coisa do mundo a fazer. Houve um experimento, o pessoal que é da área de marketing talvez conheça disso melhor do que eu. O experimento das geleias. Ele é tradicional para o grupo de marketing. Ele é bem conhecido. Que foi oferecido 30 tipos de geleia para um determinado público, e num determinado período o consumo de geleia foi equivalente a, 3%. E para um público similar, de mesma faixa etária, de mesmo grupo de foco, foi oferecido em outro momento apenas 6 geleias. E o consumo foi de 30%, muito maior. E falou-se, discutiu-se, que havia uma angústia na decisão, havia um desprazer na decisão, havia uma necessidade de pensar mais, exigência aumentada, fazia com que algumas pessoas desistissem de escolher. A aflição que tem a adolescente de escolher a roupa que vai sair para encontrar com o namorado. A aflição de ter que decidir se a gente desliga, se a gente permite que a pessoa que a gente ame não seja ressuscitada. Decidir se interrompe uma gravidez ou não. Não, pastor, isso não se discute. Se interrompe uma gravidez ou não. Não quero entrar nesse mérito. Existem situações horrorosas envolvendo esse tema. Decidir se ressuscita, se dá ordem para que se ressuscite um membro ou não. Decidir se ele vai ficar entubado ou não. Decidir se eu vou terminar o meu casamento ou não. São decisões que a gente não quer. Às vezes, a gente deixa o casamento ficar tão ruim, porque a gente tem medo de decidir. Nem sempre a decisão é uma coisa fácil para fazer. E a gente tem que avaliar as escolhas que a gente faz à luz da palavra, mas a gente só tem condição de escolher, entender que a nossa boa capacidade de avaliar é positiva se nós tivermos a palavra. Se a palavra é nossa amiga, se a palavra nos auxilia, se a palavra é o lugar para onde corremos, avaliar fica mais fácil. Existem escolhas que a gente tem que conviver com elas, porque a gente fez, e vai ter que ficar carregando essas escolhas o resto da vida. E tem escolhas que as pessoas fizeram por nós. Por exemplo, o levantamento entre presos. A maioria dos presos não tiveram pai ou mãe. O levantamento, número de presos em determinada penitenciária, se descobriu que a maioria não tinha, ou já nasceu ou sem pai, ou nos primeiros momentos perdeu a mãe, por morte ou por abandono. São escolhas que a gente não teve oportunidade de fazer. Não ter pai, não ter mãe, ter alguma doença, ser portador de uma necessidade especial. São escolhas que a gente não escolheu fazer. A gente precisa do Senhor
para lidar com as nossas escolhas, para ter alegria de acertar, de fazer escolhas certas, e alegria para se reconciliar com as escolhas que fizeram pela gente, e a gente não teve opção de fazer. Esse tema das escolhas é contada nessa história, que você ouviu desde a escola dominical. Juliane deve ter ouvido 300 vezes, e é tão nova. História de Naamã, um líder da Síria, leproso, que tinha um poder de influência muito grande junto ao rei pelas suas batalhas. Ele tinha uma escrava, e a escrava comenta com a mulher dele: se o meu senhor fosse até Israel e soubesse que lá havia um profeta, ele seria tocado por esse profeta, ele ficaria curado. A mulher dá ouvidos à menina, conversa com o marido, por sua vez conversa com o rei. O rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel dizendo: cura esse cara que eu estou mandando aí, esse cara é Naamã, se cura ele, viu? O rei de Israel fica desesperado, porque ele entende que aquilo ali era uma estratégia do rei da Síria, porque já queria brigar, então ele pede uma coisa impossível. Então o rei de Israel fica desesperado. Eliseu, que é o profeta, ouve aquilo e falou assim: não, deixa ele vir, deixa ele vir. Duas versões: há profeta em Israel, e na outra versão, porque há Deus em Israel. Naamã vai, leva um monte de presente e para na porta do profeta, e o profeta não sai para atendê-lo. Imagina como Naamã não ficou. E o profeta manda um recado e diz assim, pega o servo, manda ele lá e fala assim: fala para esse Naamã para ele mergulhar 7 vezes no rio, e ele vai ser curado. Naamã fica indignado, fica louco, porque ele idealizou a maneira como ele seria curado. O texto é engraçado, que ele fala: eu achei que ele sairia, levantaria sua voz, ergueria a mão, esticaria a mão sobre mim, movimentaria a mão, e eu seria curado. Mas o cara nem saiu para me receber, o cara nem apareceu para me receber. Aí aparece os empregados de Naamã e fala assim: ô Naamã, pelo amor de Deus, se o cara tivesse te pedido uma coisa pior, tu não faria? Mergulha aí, cara, mergulha quantas vezes? 7 vezes, o profeta falou 7 vezes, e Naamã vai e mergulha 7 vezes, e é curado. Decisões, falar de cada uma. Queria falar sobre a decisão dessa menina, decisão de abrir a boca e falar, decisão de mostrar as convicções que carrega. Eu acho que é doloroso passar pela vida, anos criado na igreja, anos ouvindo a palavra, e a gente não ter força para dizer das convicções que a gente carrega em Deus. A gente tem força para falar das convicções ideológicas e políticas, mas não tem força para falar das convicções em Deus. Não tem essa força, a mesma força. A menina vai e fala, diz da sua força. O que essa menina teve que vencer? Essa menina teve que vencer uma coisa que você tem dificuldade de vencer: o ressentimento. Decisão para vencer o seu ressentimento. Ela poderia pensar assim comigo: eu estou aqui, continuo escrava, ele continua meu dono, e nada me acontece. Ele que continue leproso, problema dele. Ou, se ela carregasse o ressentimento de lembrar que
aquele rei, aquele profeta poderoso, qual ela fala com tanta admiração, ela lembrasse assim, ele é poderoso, mas ele deixou que eu viesse aqui, que eu continuasse escrava. Ele é poderoso, mas eu continuo escrava. Ele continua poderoso, eu continuo escrava. É preciso ter força para vencer o ressentimento. É preciso ter força para conseguir dar o primeiro passo e vencer o ressentimento. Se meu marido me magoa, eu devo, eu digo assim, ele que conserte as coisas, ele que dê o primeiro passo para consertar as coisas, porque foi ele que me magoou, eu não saio do lugar para fazer isso, porque quem começou essa maluquice toda foi ele. E esse vitimismo que alimenta nossas relações faz com que a gente não saia do lugar, faz com que a gente não tome a decisão de ir até alguém para consertar as coisas. Decisão para tomar iniciativa para resolver as coisas no casamento. Eu preciso de decisão. Se estou casado com um cara que não é a pessoa mais lúcida do mundo, que não é a pessoa com a cabeça mais aberta, preciso ser eu a tomar a decisão. Se estou casado com uma mulher que não é a mais razoável, eu preciso ser eu a tomar a decisão. Se eu estou numa relação truncada com meu filho, que é adolescente, cheio de problemas, cheio de questões, serei eu a tomar a decisão, serei eu a ir à direção dele, eu preciso dar os passos na direção dele. Isso não pode perder a minha mobilidade, fazer com que isso me torne imóvel. O vitimismo faz isso, porque o vitimismo é uma coisa péssima. A gente fica vítima e a gente fica presa dentro do nosso vitimismo, e a gente não sai, a gente não dá um passo na direção, a gente fica estático, a gente vira uma vítima. Quando a gente vira vítima, a gente fica estático. Então eu queria nessa noite dizer para você, decisão para vencer o seu vitimismo, precisa de decisão para sair do lugar, precisa de decisão para tomar uma iniciativa, precisa de decisão para botar as coisas nos eixos. Eu gosto dessa menina, porque ela vence o ressentimento de estar na posição que está, e vai e diz para a senhora: se o meu Senhor fosse visto pelo profeta que há em Israel, ele seria curado. Vença os seus ressentimentos, senão você vai ficar para sempre preso no mesmo lugar, preso na masmorra